Olá, pessoas, bem-vindos aí a mais um módulo de História 2, curso de História 2. Agora vamos iniciar o módulo 4. Esse módulo trata das independências nos países da América Latina, né? Principalmente aqui no Brasil. E temos aí como título: E o Brasil se torna um país independente, né? Como se deu a independência do nosso país? Será que foi uma independência feita com guerra? Será que foi uma independência feita com a participação popular? Será que foi uma independência que realmente tornou o país independente? Vamos descobrir agora, tá bom? Para começarmos, vamos fazer um vídeo só das duas unidades, tá bom? Tanto a unidade 1, as Américas Independentes, e a unidade 2, Independência ou Morte, né? Que trata especificamente da independência brasileira, certo? Acompanhe esse pequeno trecho que eu coloquei para vocês aqui, ó, que trata das independências dos países americanos. Em 1822, o Brasil se tornou um país independente, pelo menos na teoria. Depois da independência dos Estados Unidos da América, né, em 1776, que nós vimos no módulo anterior, ocorreram as da Venezuela, da Colômbia, do Equador e do Paraguai entre 1810 e 1811. Então, vocês podem ver que foi quase que um efeito cascata, né? Um efeito dominó de um país para o outro, né? O clima de insatisfação popular tomou conta de um país, que tomou conta de outro, que tomou conta de outro, que tomou conta do continente inteiro. Mas é claro, pessoas que essa insatisfação popular não atingia toda a população. Lembrando que dentro dessas camadas populares nós temos alguns burgueses que eram favoráveis à manutenção da dependência com as metrópoles, né? E alguns burgueses até de origem europeia, como aconteceu aqui no Brasil, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A do Chile, em 1818, e a do México e do Peru, em 1821. A independência da Bolívia e do Uruguai ocorreriam logo após a do Brasil, em 1825 e 1828, respectivamente. Então, se nós pegarmos o contexto, né, de exploração colonial por parte das metrópoles europeias, a gente vai ter uma definição de que grande parte dessa exploração beneficiava apenas um lado da balança, né? No caso, o lado da metrópole, o lado do colonizador, não beneficiava o lado dos colonizados, né, das colônias. Então, você tinha, por exemplo, aqui no Brasil, a exploração da cana-de-açúcar no início da história brasileira, depois a exploração do ouro, depois a exploração do café, mas essa aí já com o Brasil independente, né, meados do século XIX. Mas a exploração da cana e do açúcar, da cana-de-açúcar e do ouro, beneficiaram demais a metrópole portuguesa, né? Um enriquecimento gigantesco, uma alta cobrança de imposto, que fez com que muita gente desanimasse ou incentivasse críticas e questionamentos em relação ao domínio português. Nas outras áreas da América, né, na América Espanhola, essa exploração do ouro levou a uma disseminação de ideias de insatisfação popular muito grande por toda a sociedade, né? Só a metrópole enriquecendo e nós aqui trabalhando, sendo explorados para esse enriquecimento que está lá do outro lado do Atlântico. Então, acompanhe aqui comigo. Olha a palavra. Para explorar suas colônias, de acordo com os princípios do capitalismo comercial, os estados europeus, ó, a palavra estado aqui com o E maiúsculo, tá? Lembre-se disso, estimularam o desenvolvimento de atividades econômicas nas terras conquistadas, né? Não são terras descobertas. Com isso, uma elite latifundiária e comercial prosperou em terras americanas e, tal como a burguesia europeia, essa elite começou a vislumbrar a possibilidade de assumir o poder político dos territórios que já controlavam economicamente. Então, você tem uma burguesia que controlava o território de forma econômica, né? Os grandes latifundiários, grandes fazendeiros, que baseavam a exploração das terras num sistema de plantation, tá bom? Que a gente pode chamar como macete de mel. O que era o plantation? Uma grande área de latifúndio baseada na mão de obra escrava e com produtos exportados, vendidos, com uma monocultura. No caso aqui do Brasil, era a monocultura do café, né? Então, mel.
monocultura baseada em produtos exportados, sendo feitas em grandes latifúndios, né? O sistema de plantation, que vigorou muito aqui na América, em toda a América, né? Principalmente na América Latina. Como estavam as influências da América, né? Então, a gente percebe que de 1500, né? Desde 1492, com Colombo, até meados do século 17 e 18, né? Você tem quase 3 séculos de exploração europeia. As pessoas, igual eu falei para vocês no módulo anterior, né? Antes tarde do que nunca, demoraram um pouco para fazer esse questionamento, mas é por conta da própria disseminação do conhecimento e das ideias, tanto ideias iluministas, ideias liberais, etc., né? Então, algumas influências que chegaram na América no século XVIII e XIX, né? Vamos colocar aqui, ó. Século XVIII e século XIX, tá bom? As ideias liberais e iluministas ganhavam cada vez mais fôlego aqui no mundo ocidental, principalmente aqui na América Latina, né? E também na América do Norte, vocês viram os Estados Unidos sendo o primeiro país a se tornar independente. No campo econômico, o pacto colonial e a escravidão não condiziam, né? O pacto colonial e a escravidão não condizem com os ideais iluministas, né? Qual que eram os ideais iluministas? Ideais de liberdade, tanto liberdade individual, como que eu vou ter liberdade individual se eu tenho escravidão? E liberdade econômica, como que eu vou ter liberdade econômica se eu tenho um pacto colonial? Né? Lembra lá do pacto colonial? A colônia só pode comercializar com a metrópole. Isso não é liberdade, né? Se eu tenho só um parceiro econômico, isso não é liberdade econômica em nenhum lugar do mundo. Então, essas ações que haviam nas colônias americanas, né, desde os Estados Unidos até a Argentina, né, tanto de norte a sul, não condiziam com os ideais iluministas e liberais que permeavam as sociedades americanas. Já é um grande fator aí para uma tentativa de ruptura com as metrópoles. Além disso, no campo político, as guerras napoleônicas, né, lá por volta de 1804 até 1812, fizeram com que o território americano passasse por uma grande pergunta, uma grande dúvida. Professor, mas o que são essas guerras napoleônicas? Lembra lá do Napoleão que ele fez da França um império a partir de 1804? Então, ele fez da França um império conquistando reinos europeus, como o reino espanhol, o reino português, etc., né? E tentou até invadir a Rússia, mas não conseguiu. Com isso, pessoas, a invasão de Portugal e Espanha mostrou que essas monarquias eram frágeis. Elas não eram aquele super-homem, aquele bicho de 7 cabeças que a população estava acostumada a ver. E por conta dessa fragilidade, né, demonstrada através das guerras napoleônicas, a população aqui da América Latina começou ainda mais a questionar o poder dessas monarquias. E esse questionamento foi aumentando até o ponto de que tentaram e conseguiram a ruptura, né, proclamaram a independência dos países, né, Venezuela, México, como a gente viu no início da aula. Então tá aqui, ó, insatisfação crioula contra os espanhóis. O crioulo aqui está em itálico, né? Está diferenciado porque crioulos eram as elites que haviam nessas sociedades da América Espanhola, né? Principalmente nesses países que está escrito, né? Na Venezuela, no México, na Colômbia, no Peru e etc. Então, os crioulos, essa burguesia dessas sociedades americanas espanholas, né? Da América Espanhola, mostraram que estavam insatisfeitos com a dominação espanhola e organizaram movimentos que acabaram com a independência desses países, né? Principalmente na América dominada pelos espanhóis. Um caso específico, né? Um caso à parte dessa questão de dominação estrangeira na América é o caso do Haiti, tá? O Haiti foi um dos poucos países da América que teve a sua independência associada à população carente, aos escravos, né? Em 1791, a gente tem uma rebelião de escravos lá no Haiti e essa rebelião vai ocasionar a independência do país no início do século XIX, né? Talvez
talvez o único caso na América inteira de uma independência que vai ser organizada pela população e não pela burguesia, né? Como vocês estão vendo aí, os crioulos. Aqui, pessoas, essa imagem eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que é a figura de Simão Bolívar. Simão Bolívar ficou conhecido na história americana como um grande libertador, né? Tanto que nós temos um campeonato esportivo nas Américas que se chama a Taça Libertadores, em homenagem ao Simão Bolívar, né? Um cara que tentou e conseguiu organizar movimentos que libertassem os países latino-americanos do domínio espanhol. Não é à toa que a Bolívia, por exemplo, tem esse nome em homenagem ao Simão Bolívar, né? Porque foi o primeiro presidente deste país quando ele se tornou independente em 1825. Então, vocês estão percebendo que grande parte das independências feitas nos países latino-americanos foram independências ocasionadas por organização da burguesia, que já controlava o território economicamente, mas não controlava em termos políticos, né? Não formulava leis nem nada. Então, essa burguesia começou a questionar esse não poder político para se tornar independente e, assim, conquistar os territórios, tanto em termos econômico quanto político, né? Você administrar o território de fato, né? Formular leis, etc. Então, nós temos um mapa aqui com os anos das independências, né? México em 1821, o Brasil em 1822, a Argentina em 1816, a Bolívia aqui em 1825, Peru em 1824. Esses países aqui, ó, a maioria deles foram países que foram ajudados pelo Simão Bolívar, ajudados ou liderados até, né? O Simão Bolívar é um cara, uma figura extremamente importante na história da política destes países latino-americanos. Aqui no Brasil não foi diferente, né? Grande parte da nossa independência foi feita a partir de ideais da elite burguesa que havia aqui no Brasil. Mas tem um pano de fundo, né, para essa elite querer a ruptura com a metrópole, né, com Portugal. Antes da gente começar a falar disso, houveram alguns movimentos brasileiros, né, como a Inconfidência Mineira, em 1788, e a Conjuração Baiana, 10 anos depois, né, em 1798. Obviamente, um em Minas, o outro na Bahia. Esses dois movimentos tentavam a ruptura com a colônia, com a metrópole, perdão. Mas como assim ruptura? A Inconfidência Mineira, por exemplo, tentava proclamar a independência de Minas, fazer de Minas um país, assim como a Conjuração Baiana, que tentava fazer da Bahia um país porque não aguentava mais o domínio português nessas terras, né? Em Minas, por exemplo, na região da exploração do ouro, havia uma grande cobrança de imposto, né? O quinto, né? 20% de tudo que era produzido era destinado à coroa portuguesa. Isso gerou uma insatisfação muito grande por parte dos mineiros, que tentaram dar um golpe na coroa portuguesa e proclamar a independência de Minas, mas foram, vamos colocar aqui, reprimidos, assim como a Comuna de Paris anos depois, lá em Paris. A Conjuração Baiana também tentou dar um golpe, né, porque havia uma certa insatisfação popular em termos de condições de vida da sociedade, né? A maioria da população era extremamente miserável, porque as riquezas produzidas na Bahia não ficavam na Bahia, mas foi um movimento que também foi reprimido. Porém, pessoas, esses dois movimentos demonstraram a insatisfação que as pessoas tinham da dominação portuguesa, certo? Além disso, lembra lá que as guerras napoleônicas demonstraram fragilidade das monarquias europeias? Pois então, essas guerras napoleônicas fizeram com que a família real portuguesa viesse para o Brasil em 1807. Napoleão prometeu invadir Portugal, caso Portugal não cumprisse algumas regras impostas pelo imperador francês. Portugal não aceitou essas recomendações e transferiu a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, que na época era a capital brasileira. Que recomendações eram essas, professor? Pessoas, Napoleão Bonaparte instaurou na Europa um bloqueio continental. Vocês pegarem o mapa europeu,
vocês vão perceber que a Inglaterra, né, é uma ilha do Reino Unido, da Grã-Bretanha, que não faz parte das terras continentais europeias. Esse bloqueio continental era uma tentativa de bloquear todo o continente europeu para não fazer contatos com a Inglaterra, né? A tentativa do Napoleão era de sufocar a economia inglesa. Só que os portugueses, né, Portugal em si, no caso, era um país que tinha grandes parcerias com a Inglaterra. E se Portugal não tivesse essas parcerias, né, tivesse que seguir esse bloqueio continental, era bem provável que a economia iria declinar. Dom João fez o quê? Antes de Napoleão invadir Portugal, Dom João pegou toda a sua corte, toda a sua tralha, vamos dizer assim, todos os seus funcionários, o alto escalão do governo, e transferiu a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro. Assim, o reino, né, o governo, a sede do poder, não estaria ameaçada, né, apesar de o território foi invadido alguns dias depois da fuga da família real. E aí, essa viagem durou alguns dias, se eu não me engano, pouco mais de 2 meses. No início de 1808, os portugueses chegam no Brasil e promovem algumas mudanças, né? Como, por exemplo, eles abrem os portos brasileiros às nações amigas, né? Além da Inglaterra, outras nações que eram parceiras, tanto da Inglaterra quanto do Brasil, poderiam comercializar conosco. Isso foi muito vantajoso, né? Porque abriu a concorrência, né? Agora a gente pode vender os produtos para outros países, para as outras localidades. Em 1810, isso aqui em 1808, tá, pessoas? Vamos colocar aqui. Em 1810, 2 anos depois da chegada da família real, Dom João assina o Tratado de Comércio e Livre Navegação, né? Colocando aqui os portos brasileiros livres e dispostos a receber produtos ingleses. Por um lado, isso é bom porque vai trazer concorrência ao produto nacional. Por outro, vai trazer prejuízo a esses produtos, porque os produtos ingleses eram muito melhores do que os produtos nacionais. Então, já começa a gerar aí uma certa insatisfação das pessoas por parte de algumas políticas do próprio Dom João, que é esse senhor que está aqui na tela, né? Como vocês podem ver, não era um senhor tão bonito, tão atraente. Uma das grandes façanhas do Dom João, pessoas, foi a reformulação da cidade do Rio de Janeiro, que está aí na imagem, para vocês verem, né? Um ponto positivo da vinda da família real para o Brasil foi justamente a revitalização de algumas partes da cidade do Rio de Janeiro, né? E a criação de algumas instituições, como, por exemplo, o Banco do Brasil, que existe até hoje, a criação do Jardim Botânico, criação da Biblioteca Nacional, uma melhoria no saneamento básico da cidade. Então, Dom João meio que começou um processo de urbanização do Rio de Janeiro. Isso é um ponto extremamente positivo, tá? Para toda a sociedade brasileira. Então, acompanha aqui comigo, ó. A Inglaterra passou a ter grande influência sobre a economia brasileira. Os produtos industrializados ingleses eram vendidos com preços baixos no mercado brasileiro, o que enfraquecia o desenvolvimento das manufaturas nacionais e dificultava o investimento em atividades produtivas de valor mais elevado ou rentável. Isso fez com que o Brasil passasse a ser cada vez mais dependente da Inglaterra. Então, se por um lado foi bom fazer a abertura dos portos às nações amigas e tornar o Brasil um país mais livre em termos comerciais, internamente isso foi horroroso, foi horrível, porque para os produtos nacionais a concorrência era desleal e isso também aumentava a nossa dependência em relação à Inglaterra. Então, vocês estão percebendo que o Dom João, tentando acertar, começava a errar. Tentando agradar um lado, desagradava o outro. E isso vai fazer com que a insatisfação popular aumente. E lá em Portugal, no ano de 1820, 12 anos depois, né, da vinda do Dom João para cá, a população se revoltou com essas medidas. Isso porque 5 anos antes, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e foi considerado um reino. Então, isso aqui já era praticamente o início de uma independência de Portugal. Quando se passaram 5 anos em Porto, houve uma revolução pedindo o retorno de Dom João à Europa, o que foi atendido, e a transformação do Brasil de novo em colônia. Isso em 1820. O Brasil era considerado um reino, né?
o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Já era um passo para a independência. Só que quando Dom João vai para Portugal, a população que ali está pede para que o Brasil se torne colônia novamente. Isso desagrada demais a população que está aqui no Brasil. E quando Dom João retorna para Portugal, quem fica para para controlar o país é o filho do Dom João VI, o senhor Dom Pedro I, né? E um dos grandes medos da população brasileira ou da elite brasileira com o retorno do Dom João para Portugal era que fossem restaurados privilégios portugueses, como por exemplo o Pacto Colonial, né? Havia já uma concorrência, então o Dom João voltando, né? O pessoal sabia que o Dom João não era um cara que era acostumado à pressão, ele cedia às pressões, então ele voltando para Portugal fazia com que as pessoas aqui no Brasil, principalmente a elite burguesa, né, brasileira, os grandes latifundiários. Então, pessoas, um dos grandes temores, né, do retorno do Dom João a Portugal foi que houvesse uma restauração de privilégios portugueses, né, como o Pacto Colonial já dito anteriormente. Isso fez com que a elite portuguesa começasse a articular a independência brasileira, que viria 2 anos depois, né? Mas um fato fez com que essa ruptura, essa independência se tornasse mais sólida, né? Em dezembro de 1821, foi dada uma ordem para que Dom Pedro voltasse a Portugal. Dom Pedro tentou resistir, e em janeiro de 1822, houve a ameaça de tropas portuguesas invadir o Brasil, né, para levar Dom Pedro II de volta. Isso foi essa foi uma ameaça que fez com que houvesse uma ruptura total, além do que Dom Pedro disse, não, eu vou ficar, foi o dia do fico. Diga ao povo que fica. O povo quer que eu fique, eu vou ficar e eu vou conduzir o Brasil a uma nova política, a uma nova realidade que foi feita no dia 7 de setembro de 1822, né, com o Grito do Ipiranga, onde ele leu uma carta que as tropas iam tentar invadir o Brasil. Ele falou, não, então a partir de agora o Brasil está independente. Então vocês estão percebendo que aqui no Brasil a nossa independência ela não foi feita com guerras, não foi feita com a participação popular, muito menos foi feita para entender aos interesses de toda a população, né? Essa foi uma independência feita para atender a interesses burgueses, a interesses da elite brasileira da época, que desejava continuar com o comércio com outros países, com outras regiões do mundo, e não mais aquele pacto colonial. Tá? Então, não temos a figura de um herói ou a figura de heróis, né? A figura de guerras, a figura de derramamento de sangue para conquistar a independência. Né? Foi mais ou menos um acordo entre as elites e Dom Pedro contra o domínio de Portugal. Então, se a gente colocar aqui, ó, essa forma de fazer a independência, né, que eu acabei de falar, com o filho do rei de Portugal assumindo o trono brasileiro, foi articulada pela elite proprietária brasileira, né, proprietária de terras. Assim como as elites crioulas, lembrados dos crioulos da América Espanhola, ela queria evitar a participação popular e, por isso, preferiu um processo que evitasse movimento de reivindicações das classes populares, ou seja, foi uma independência organizada nos bastidores políticos que não contou com a participação da grande maioria da população. Isso não foi só aqui no Brasil, foi em todo o território nacional. Apesar do Simão Bolívar ser um grande libertador, ele só fez grandes articulações, conseguiu grandes... Só não, né? Isso é um fato extremamente importante. Ele fez grandes articulações e conseguiu reunir ao seu redor pessoas que tinham o mesmo propósito, né? Apesar que essas pessoas eram as elites, né? Eram os crioulos, as elites espanholas, as elites na América Espanhola. Então, pessoas, aqui no Brasil, quando houve a independência, né, em 1820,